No vídeo de hoje vamos falar sobre o asteroide gigante que passou pela Terra nesta quarta-feira, dia 29. Quem estava com o telescópio amador pôde ter a sorte de observar a passagem do asteroide gigante em 1998, OR2, pelas proximidades do planeta Terra. O corpo espacial, que tem entre 2 a 4 quilômetros de distância, pode ser visto por volta das 6 horas e 54 minutos do dia de ontem, quarta-feira, dia 29. Segundo dados da Agência Espacial Europeia, ESA, o OR2 viaja a 8,7 quilômetros, apesar de ser considerado gigante e passa próximo da Terra. Não há qualquer risco de colisão com o planeta. Em seu ponto mais próximo, a rocha esteve a mais de 6 milhões de quilômetros da superfície terrestre. Para efeito de comparação, a Lua está a 380 mil quilômetros distante. Descoberto em 1998 no Havaí, o asteroide é um dos mais brilhantes. Ponto curioso é que, como mostra uma fotografia do asteroide tirada pelo Observatório Arecibo, em Porto Rico, o corpo espacial parece estar usando uma máscara. Seria conveniente em relação ao estado de quarentena que a gente está vivendo no momento. Como observar? Para ser visto, é necessário o uso de um telescópio armador e estar em um ambiente com pouca poluição luminosa, ou seja, o mais escuro possível. Quem não tiver o equipamento, uma saída pode ser recorrer à tecnologia. A passagem do asteroide pode ser vista online pelo site virtual Telescópio. Quem não aproveitar a ocasião terá que esperar pelo menos até 2031 para que o fenômeno se repita, mas nesse caso, pela mudança de trajetória, o asteroide poderá estar a menos de 2 milhões de quilômetros do nosso planeta. O asteroide 1998, OR2, foi descoberto pelo Programa de Rastreamento do Centro de Estudos Próximos à Terra e da NASA, em julho de 98. Ele é classificado pelos científicos e pelos cientistas como potencialmente perigoso, por existir um pequeno risco de que aos milênios a órbita dele possa ser alterada e ocorra uma colisão com o planeta. Segundo a NASA, são raras vezes que um asteroide de grande porte passe tão perto. A estimativa é que o OR2 se aproxime do planeta em 2079, quando chegará a apenas 4 vezes a distância da Terra até a Lua. Os astrônomos aproveitam essas passagens para realizar estudos mais detalhados. Devido ao grande tamanho, essas rochas refletem mais luz e são mais fáceis de ser observadas pelos telescópios. Apesar da relativa proximidade, os pesquisadores da NASA afirmam que é improvável que a Terra sofra um impacto, mas que seguem monitorando o espaço para antecipar possíveis situações de risco. Dentre os cientistas que estão observando o objeto está uma equipe do Observatório Arecibo, em Porto Rico. Os astrônomos estão sendo liderados por pesquisadores da Universidade da Flórida Central nos Estados Unidos. Segundo eles, o R2 faz parte de uma classe espacial de asteroides chamados objetos potencialmente perigosos, ou seja, aqueles com mais de 140 metros e que orbitam a Terra aproximadamente há 8 milhões de anos. De acordo com os pesquisadores, o R2 em particular tem aproximadamente 2 km de diâmetro e gira em torno de si uma vez a cada 4,1 hora. Embora este asteroide não seja projetado para impactar a Terra, é importante entender as características desses tipos de objetos para melhorar as tecnologias de mitigação de riscos de impactos, disse Anne Wirk, chefe do radar planetário do observatório, em um comunicado. Apesar de não apresentar risco para o nosso planeta agora, os astrônomos acreditam que monitorar objetos potencialmente perigosos seja importante para determinar suas trajetórias futuras, como contou Flaviane Venditti, pesquisadora do observatório, em declaração à imprensa. Em 2079, o asteroide
1998 OR2 passará cerca de 3,5 vezes mais perto da Terra do que este ano, afirmou. Por isso é importante conhecer sua órbita com precisão. Embora 8,7 milhões de quilômetros de distância seja perto em termos astronômicos, é distante o bastante para não representar nenhum risco de colisão com o nosso planeta. O asteroide é um NEO, Near Earth Object, objeto próximo da Terra, classificado como potencialmente perigoso. Mas esse termo é aplicado a qualquer objeto com mais de 140 metros e é uma distância de 7,4 milhões da Terra. Ele tem cerca de 4 km de comprimento e 1,8 de largura. Por seu tamanho, distância e posição em relação ao Sol, estará mais brilhante que asteroides similares, o que facilita a observação. Por isso, sites como o SLOW, uma comunidade astronômica que transmite imagens de 10 telescópios durante 20 horas por dia, transmitiu ao vivo via streaming imagens desse evento cósmico. Mas não é esperado ver uma imensa pedra bem definida como as imagens dos asteroides Bennu e Ryu. Afinal, elas foram feitas bem de perto por satélites enviados para analisá-las. Daqui da Terra, 1998 OR2 deve se parecer mais como um pontinho luminoso se movendo pelo céu. Ainda assim, o evento é bem interessante para quem se interessa pelo espaço. A transmissão em inglês foi gratuita.